I think if I'd witnessed any of it consciously, I would be dead by now. They don't let people see things like that and get away. But I And survive. and Yeah. also when I was speaking about when me and the other girl were taken to Bill Richardson's mansion with Epstein, I think that, what I've come to realize is that they might have been taking our eggs. So maybe he was taking us and showing us to him for the egg sale. I mean, I don't know. But that's just the only thing that could really explain it to me. Because why did these people come out and look me up and down and then go into a big room for a meeting? Why did Epstein take us there? It was myself and Tila Davies. I don't like to name names, but she's a victim, very much a victim. But, she hasn't spoken out much because I think a lot of American victims are actually frightened to speak out because the FBI, Epstein told me he worked at CIA. I've also had... Temperamental e preso a detalhes, Jeffrey Epstein, ao acordar, sempre às 6 da manhã, passava 25 minutos em absoluto silêncio, assim como seus funcionários, que eram obrigados a quase prender a respiração e meditar sobre a vida. Após isso, tomava seu café da manhã, apenas alimentos naturais, e ia fazer sua caminhada contemplativa com 2 ou mais jovens mulheres. Elas deveriam andar sempre alguns passos atrás de Epstein, e se ele parasse para admirar a vista, elas tinham que ficar imóveis, alguns passos atrás dele, o seguindo como suas servas. Elas deviam olhar sempre para baixo e só podiam falar quando solicitadas. Muitas enganadas com a promessa de que teriam estudo ou que trabalhariam em suas áreas. Ele não bebia e nem fumava. Mantinha uma alimentação controlada para estar sempre focado e com a mente clara. Não frequentava restaurantes por mais caros e bem frequentados que fossem. Gostava de cultivar uma aura de mistério e inacessibilidade, o que lhe conferia um status de poder mais elevado do que a elite global. Preferindo receber as pessoas em casa, onde era servido por seus empregados, onde comia sozinho o que era servido. Fazia doações para universidades e centros de pesquisa. Aparecia em conferências acadêmicas e congressos de medicina. Recebia vencedores do Prêmio Nobel em casa e mantinha a imagem de filântropo, financiando projetos científicos como computação quântica e a biologia evolutiva. Sediou convenções científicas em sua ilha, discutindo neurociência e inteligência artificial. Como se já não bastasse infligir as leis dos homens e dos deuses, em outra convenção intitulada Confrontando a Gravidade, ele queria desafiar as leis da física. Era contra a redução da fome e ao acesso de pessoas pobres à saúde, porque isso, segundo ele, levaria à superpopulação. Ele gostava de conversar sobre esses temas com seu amigo íntimo, Stephen Hawking, durante suas reuniões particulares. Ele era obcecado por Hawking devido à sua teoria de que o universo poderia parar de se expandir e regredir ao seu ponto de origem, entrando em colapso. Hawking recebeu de Epstein um submarino adaptado para caber sua cadeira de rodas, podendo estar pela primeira vez embaixo d'água. Uma das fotos feitas pela polícia no interior de uma de suas casas mostra um desenho pendurado na parede de uma criança virando uma caveira. Esse é um indício que nos mostra a filosofia de vida de Jeffrey Epstein. Logo abaixo estão os escritos Tempus Fugit, normalmente traduzido como O Tempo Voa, usado primeiramente por Virgílio, poeta clássico romano que guiou Dante pelo inferno e purgatório. E também há a célebre frase do personagem de Star Trek, Spock, vida longa e próspera. A saudação do personagem tem origem judaica, inspirado na bênção sacerdotal, Birkat Kohanim. O quadro da criança virando uma caveira, junto com a frase Tempus Fugit, representa a efemeridade da vida, a passagem inevitável do tempo e a mortalidade. Esse tipo de imagem é comum em pinturas do gênero vanitas, que lembram a transitoriedade da existência e a futilidade das vaidades mundanas. Quando colocadas juntas, essas duas mensagens criam um contraste interessante. Uma enfatiza a brevidade da vida, enquanto a outra expressa o desejo de uma existência plena e duradoura.
poderia ser uma reflexão sobre como, apesar do tempo passar rápido e a morte ser inevitável, ainda se pode buscar uma vida significativa e próspera. A frase "o tempo voa" pode lançar uma luz sobre o propósito do relógio na ilha. O relógio de sol na ilha de Epstein pode simbolizar a passagem do tempo de maneira ancestral. Essa frase geralmente é associada à transitoriedade da vida. Em contextos ocultistas ou esotéricos, pode sugerir que o tempo não apenas passa, mas também pode ser manipulado, percebido de formas diferentes ou até servir como um marcador ritualístico. Outra frase presente na imagem se traduz assim: um amigo pode muito bem ser considerado a obra-prima da natureza. Essa frase é do pai do transcendentalismo, Ralph Emerson, que não abordarei muito aqui, mas recomendo que pesquisem sobre. O transcendentalismo foi um movimento literário e filosófico que surgiu nos Estados Unidos, promovendo ideias de autoconfiança, autossuficiência e a busca por uma compreensão mais profunda do universo por meio de introspecção e da contemplação da natureza. Essa frase transmite uma imagem de alguém que valoriza conexões humanas genuínas, contrastando com as acusações contra ele. Ele poderia ter visto essa frase como uma justificativa ou uma forma de romantizar suas relações, distorcendo o conceito verdadeiro de amizade para se encaixar em seu círculo de poder, onde amizades poderiam ser usadas como moeda de troca. De forma mais cínica, poderia estar relacionada à sua habilidade de construir uma teia de contatos poderosos que garantiam sua impunidade por tanto tempo. Nesse sentido, suas amizades eram obras-primas, em um sentido estratégico, não moral. Jeffrey Epstein também era entusiasta do transhumanismo, a ciência de melhorar a população humana através de tecnologias como a engenharia genética e a inteligência artificial. Como já dito, o empresário gostava de cuidar de sua saúde física, mental e espiritual, fazendo exercícios físicos diariamente, como pedalar em sua bicicleta ergonômica, enquanto assistia ao programa Girls Gone Wild, uma franquia de entretenimento adulto. Segundo ele, dava inspiração e incentivo para seus treinos. Assim ficou o templo de Epstein depois de alguns furacões que atingiram a região. O domo dourado, as estátuas de deuses e de pássaros foram arrancados. Coincidência ou não, os furacões tinham nomes femininos: Irma e Maria. Maria remete à Virgem Maria, um dos símbolos mais poderosos do sagrado feminino na tradição cristã. Irma, que significa irmã, pode representar a solidariedade entre mulheres contra opressores. O fato de ambos os nomes estarem associados à destruição do templo reforça a ideia de que a energia feminina destruiu um local de perversão. Furacões representam forças incontroláveis da natureza, que vêm para limpar e restaurar equilíbrio. A destruição do templo poderia simbolizar um ajuste de contas espiritual, onde o feminino, em sua forma caótica e avassaladora, destrói o que estava corrompido. Uma manifestação do sagrado feminino, varrendo um espaço associado a abusos e exploração. O templo profano representa um local de rituais distorcidos e uso indevido da sexualidade. O furacão surge como uma energia feminina em sua forma de Kali, a deusa hindu da destruição e renovação, apagando os vestígios de um espaço de degradação. Na iconografia hindu, Kali dança sobre o corpo de Shiva, que representa a consciência pura e transcendental. Isso simboliza a destruição do ego e das ilusões materiais. A destruição do templo de Epstein por Maria e Irma alude à força feminina das vítimas que sofreram abusos na ilha, mas que sobreviveram e iniciaram sua luta por justiça. A própria Mãe Natureza veio cobrar sua dívida. Maria, Maria, andou uma certa
Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é uma dose mais forte, lenta, de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Uma coisa que o Epstein amava em mim era que eu nunca fazia muitas perguntas. E eu acabei subindo no conceito dele muito rápido. Eu fazia o que ele precisava. Colocava as meias para ele antes de dormir e me certificava se ele estava sexualmente satisfeito. Eu tinha que servi-lo o tempo todo. E me disseram, você vai se sair tão bem que vai viajar pelo mundo, vai conhecer pessoas que nunca pensou que conheceria. Vamos colocá-lo em tantos círculos sociais que nunca imaginou. Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell tiveram uma ótima maneira de normalizar o abuso que estava acontecendo. Hoje eu consigo ver que eles nos fizeram sentir que nós estávamos numa família mais deturpada. Nós assistíamos filmes juntos, nós íamos mergulhar juntos, nós fazíamos caminhadas juntos, nós fazíamos corridas juntos, fazíamos tantas atividades legais assim juntos. Eles ficavam dizendo, vamos te dar uma formação, você vai se tornar uma verdadeira massoterapeuta um dia. Mas sob a condição de que depois eu voltaria a sofrer abusos sexuais. E, infelizmente, eu não via uma opção melhor para minha vida. Então eu fiquei. Era como se agora eu fosse uma escrava dessas pessoas. E então eu fui traficada. Fui emprestada a todos os amigos deles. Eram políticos, eram empresários, eram pessoas poderosas. Me fez pensar que se eu tivesse fugido e feito um escarcéu, a polícia não teria acreditado em mim, eles não teriam feito nada sobre isso e Jeffrey e Ghislaine poderiam fazer alguma coisa horrível comigo. Ele dizia, as pessoas me devem favores, eu posso me safar dessa, eu nunca vou ser pego, eu sou dono do departamento de polícia de Palm Beach. O templo na ilha era associado a práticas distorcidas, ligadas ao Tantra negro e à manipulação energética. A queda desse símbolo pelas forças femininas pode indicar a rejeição ou purificação desse uso deturpado do poder sexual e espiritual. Em mitologias como a hindu e a grega, deusas como Kali e Nêmesis representam a fúria do sagrado feminino
contra injustiças e desequilíbrios. Esse simbolismo só ganha mais força quando se descobre que as imagens que guardavam a construção eram de Poseidon e um centauro. Meio homens, meio cavalos, representam a dualidade, o conflito entre a parte racional, humana, e a parte animal, instintiva e sexual. Eles são símbolos da natureza selvagem, do desejo bruto, do impulso sem controle. Alguns mitos, como o das bodas de Hipodâmia, mostram centauros como seres que não controlam seus impulsos sexuais e atacam mulheres. A estátua de um centauro reforçaria a ideia de um lugar onde a natureza instintiva, animalizada, predatória do ser humano é cultivada e liberada, sem moralidade, regras ou limites. A frente do templo já avisava, de forma oculta, que aquele local era um espaço onde instintos primitivos, especialmente sexuais, eram cultuados e explorados. Era um templo da decadência moral. Poseidon, na mitologia grega, está ligado ao poder sobre as águas, caos, destruição e desejo primitivo. A ilha de Epstein, cercada pelo oceano e isolada do mundo, remete a um reino fechado e soberano, assim como o domínio que Poseidon exercia sobre os mares. Além disso, Poseidon era conhecido por sua luxúria e sua relação com ninfas imortais, frequentemente recorrendo a abusos e enganos para satisfazer seus desejos, o que ecoa as práticas obscuras associadas à ilha. Jeffrey Epstein tinha um encanto pelo deus e seu simbolismo. Ele se vestiu do arquétipo de Poseidon, o lado sombrio, é claro, considerando-se a encarnação do mesmo. Poseidon era considerado o fundador de Atlântida, uma ilha avançada que afundou devido à corrupção. Epstein adotou o tridente de Poseidon como um logo particular, juntando suas iniciais, E para formar os dentes e J para formar o cabo. Poseidon carregava um tridente, símbolo de autoridade sobre os mares e os instintos básicos. O tridente poderia simbolizar seu domínio sobre esse território insular, como se fosse um rei, o senhor das águas, com poder sobre territórios ocultos. Epstein imitava a personalidade de Poseidon, utilizando a mesma abordagem do deus para exercer domínio sobre os outros. Poseidon é associado à criação dos cavalos, que representam a energia selvagem, a velocidade e a virilidade. Era chamado de aquele que estremece a terra, pois provocava terremotos com seu tridente, podendo trazer tempestades e naufrágios quando não satisfeito. Ele simboliza o poder sobre os instintos e os desejos primitivos, mas também a dificuldade em domá-los. Ele era emocional, vingativo e volátil. Isso o torna um símbolo do homem dominado por suas paixões e fúrias, capaz de construir e destruir com a mesma intensidade, dependendo se o agradassem ou não. Suas paixões eram avassaladoras, muitas vezes levando a conquistas forçadas e relacionamentos caóticos. Esse lado sombrio de Poseidon representa, portanto, o masculino tóxico, trazendo uma outra camada para a destruição do templo por forças da natureza com nomes associados ao sagrado feminino. Medusa era originalmente uma bela sacerdotisa do templo de Atena e fez voto de castidade. No entanto, Poseidon a desejava. Ele a violentou dentro do templo da deusa. Atena, em vez de punir Poseidon, transformou Medusa em uma górgona como castigo, dando-lhe cabelos de serpente e um olhar que petrificava quem a encarasse. Poseidon representa o masculino instintivo. No mito de Medusa, ele age sem respeito pelo sagrado feminino, violando sua pureza e ignorando os limites impostos. Quando Atena transforma Medusa em uma górgona, ela a torna um símbolo da fúria feminina despertada, o feminino que se vinga da opressão e do abuso. Excêntrico e misterioso, gostava de marcar suas casas com suas iniciais, para mostrar que pertenciam a ele, assim como reis que marcam suas posses. O nome da ilha, que pertencia a Epstein, se chama Little St. James, em referência a São Tiago Menor,
um dos apóstolos tradicionalmente conhecido como um símbolo de humildade, dedicação e fé. A escolha do nome pode ser simbólica, dada a tradição de associar o nome de locais a figuras religiosas ou espirituais. No entanto, o contraste entre o nome da ilha e as atividades que ocorreram lá, envolvendo abuso e exploração, cria uma forte ironia e uma reflexão profunda sobre os paradoxos do poder, da espiritualidade e da corrupção. O uso do nome St. James, São Tiago Menor, poderia de certa forma evocar ideias de pureza ou de uma busca espiritual elevada, o que contrasta fortemente com a realidade sombria do que aconteceu ali. O milionário, ao se referir à ilha por seu nome de batismo, trocava o nome James por Jeff, uma abreviação de seu próprio nome, substituindo o santo, uma forma de ironizar um símbolo cristão, enquanto suas ações estavam diretamente em oposição aos valores que São Tiago Menor representava, como humildade, justiça e devoção. O nome Ilhas Virgens, onde se localiza a ilha, vem de Colombo, que as nomeou em referência a Santa Úrsula e suas 11 virgens, o que se relaciona com o simbolismo de Poseidon adotado por Epstein, podendo ser uma provocação simbólica, insinuando o poder sobre um local historicamente ligado à pureza e ao feminino. Santa Úrsula é uma santa cristã, venerada especialmente na tradição católica. A história conta que Úrsula era uma jovem bela e meiga, cresceu ligada à doutrina cristã. Sua beleza atraiu pretendentes, como o pagão Duque Conanos, a quem ela recusou, cedendo posteriormente por pressão de seu pai, mas com a condição de esperar por uma conversão ao cristianismo por parte do duque. Para adiar o casamento e manter sua fé, ela embarcou em uma peregrinação, acompanhada por um grupo de virgens cristãs. Ao retornar de Roma, elas passaram por Colônia, na atual Alemanha, onde foram capturadas pelos hunos. O líder dos hunos teria se encantado por Úrsula e proposto casamento, mas ela recusou, afirmando ser casada com Jesus. Como resultado, todas foram martirizadas. A lenda ganhou força na Idade Média, quando supostos restos mortais foram encontrados em Colônia, levando ao culto de Santa Úrsula e suas companheiras, que se tornaram símbolo da luta pela castidade feminina. Ela é considerada padroeira das jovens, educadores e navegantes. A devoção a Santa Úrsula se espalhou amplamente e influenciou a fundação da Ordem das Ursulinas, fundada por Santa Ângela Médici no século XVI, que promove a educação feminina. Creio que nessa altura do vídeo, todos poderão constatar como Epstein era um megalomaníaco que se achava um rei e que era procurado pela elite mundial quando precisavam ter também seu momento de rei e prazer. Em seu escritório, ele guardava uma cópia de Os Infortúnios da Virtude, do mesmo autor de 120 Dias de Sodoma, o Marquês de Sade, obra que inspirou o filme Salò, do italiano Pier Paolo Pasolini. O Marquês de Sade foi um escritor, filósofo e nobre francês, conhecido por suas obras controversas que exploram a relação entre sexualidade, poder e moralidade. Seu nome deu origem ao termo sadismo, devido às descrições de prazer obtido através do sofrimento alheio. Em suas obras, ele desafia convenções religiosas, sociais e políticas, defendendo um hedonismo extremo e uma visão materialista do mundo. Ele passou boa parte da vida preso por suas ideias e práticas libertinas. Essa história gira em torno de uma jovem chamada Justine, que é constantemente confrontada com situações de sofrimento e abuso, apesar de sua natureza virtuosa e bondosa. O livro explora temas como sadismo, perversão sexual e a natureza humana. No livro, Justine tem cerca de 12 anos de idade e passa por diversas provações ao longo do enredo, como ser torturada por monges sádicos. Essa era a Bíblia de Epstein, da qual ele tirava muitos ensinamentos. Salò é um filme inassistível, mas que recomendo para quem busca entender melhor o mundo de Epstein. Situado na República de Salò, na Itália, durante a Segunda Guerra Mundial, o filme descreve o abuso brutal e a degradação de um grupo de jovens prisioneiros sob o poder de 4 figuras autoritárias.
elas apresentam diferentes formas de poder e controle: um fascista, um banqueiro, um padre e um juiz. A história segue esses 4 homens que sequestram e torturam um grupo de jovens, tanto física quanto psicologicamente, em um castelo isolado. O filme é dividido em 4 partes, que fazem referência aos círculos do inferno de Dante e aos atos de depravação dos protagonistas. Cada parte foca em um aspecto da tortura, que vai desde a sexualidade pervertida até a humilhação pública e o controle psicológico. No final, a violência culmina com a morte brutal dos jovens prisioneiros. Para Pasolini, o capitalismo reduzia as pessoas a meros objetos, retirando sua liberdade e dignidade, assim como os condenados aos 9 círculos do inferno. Salò não é apenas uma denúncia política, mas também uma visão apocalíptica da corrupção da alma humana. Sodoma foi uma cidade condenada por Deus devido à sua imoralidade extrema. Foi destruída por fogo e enxofre como punição divina. O pecado de Sodoma é frequentemente associado à libertinagem, à violência e à perversão sexual, mas também pode ser interpretado como um símbolo da degradação social e da falta de hospitalidade e justiça. A cidade de Sodoma foi destruída por Deus devido à corrupção moral de seus habitantes, e essa história tem sido interpretada ao longo dos séculos como um alerta contra o pecado e a imoralidade. A estética do filme, fria e impessoal, é usada para mostrar a desumanização dos personagens e criar uma atmosfera de alienação. A opressão na desumanização e da exploração de corpos, temas que tanto a escravidão árabe quanto as dinâmicas de poder no filme exploram. Ambos os contextos estão imersos em sistemas sociais e políticos que se baseiam no controle de indivíduos e grupos em uma posição inferior, sendo manipulados para servir aos desejos de uma classe dominante. Europeus e eslavos da Rússia e Ucrânia eram capturados, forçados a trabalhar e tratados como propriedade. Essa desumanização era justificada por diversas ideologias, como a racial, religiosa e cultural, que consideravam esses indivíduos inferiores. A mesma lógica é utilizada atualmente. Um exemplo, elas são fáceis porque são pobres. Salò faz uma crítica feroz aos sistemas de poder que desumanizam os indivíduos, especialmente as vítimas de regimes autoritários e fascistas. O filme expõe a perversão do poder absoluto, onde aqueles que estão no topo da hierarquia abusam dos mais vulneráveis, reduzindo-os a objetos de prazer, tortura e subordinação. Através de cenas extremas de violência, o diretor denuncia a forma como o poder pode ser usado para controlar não só o corpo, mas também a mente das pessoas. Arthur Duval e Gabriel Monteiro, figuras conhecidas no Brasil por suas posturas controversas e discursos polarizadores, compartilham com as figuras do poder opressor retratadas em Salò o uso da violência e da manipulação em prol de interesses pessoais. A crítica de Pasolini à objetificação e subordinação de grupos vulneráveis pode ser comparada à forma como figuras como Arthur Duval tratam as mulheres, diminuindo-as a objetos de desejo ou entretenimento, ao invés de reconhecê-las como seres humanos plenos com dignidade e direitos. A crítica de Os 120 Dias de Sodoma aborda como o poder absoluto corrompe moralmente aqueles que o exercem. Embora Arthur Duval e Gabriel Monteiro não exerçam o mesmo tipo de poder absoluto de uma ditadura, seus discursos e atitudes reforçam uma forma de poder baseada em desigualdade e em atitudes autoritárias. Isso reflete a crítica de Pasolini sobre como o poder pode se tornar uma força corruptora, não apenas para os oprimidos, mas também para os que o exercem, destruindo o senso de empatia e humanidade. O filme representa uma crítica feroz aos sistemas fascistas e ao capitalismo, associando-os à desumanização e à exploração.
Salò também se tornou um símbolo da liberdade artística, dada a ousadia de Pasolini ao tratar temas tabu como a sexualidade, a moralidade e a política. Pinóquio é uma crítica multifacetada que aborda vários aspectos sociais, morais e políticos. A história, originalmente escrita por Carlo Collodi em As Aventuras de Pinóquio, de 1883, e suas diversas adaptações cinematográficas, como a animação da Disney e o filme de Guillermo del Toro, carregam mensagens profundas sobre a obediência, exploração infantil e a luta pelo autodesenvolvimento. Collodi escreveu Pinóquio como uma fábula moral voltada para crianças, refletindo a visão educacional rígida da Itália do século XIX. O boneco representa a criança rebelde, que precisa ser moldada pela disciplina e pelo sofrimento para se tornar um menino de verdade. A moral por trás da história alerta contra a preguiça, a desobediência e a busca por prazer imediato, como exemplificado na Terra dos Prazeres, onde meninos irresponsáveis, ou homens feitos com o complexo de Peter Pan, se transformam em burros. Pinóquio frequentemente se vê explorado por figuras que representam o abuso do trabalho infantil, como o dono do circo, que leva as crianças para a Terra dos Prazeres. A história denuncia como a infância pode ser manipulada por adultos sem escrúpulos, que exploram crianças para benefício próprio. Em várias passagens do livro, Pinóquio sofre injustiças perante a lei. Em uma delas, ele é preso enquanto os verdadeiros vilões escapam, ilustrando a crítica do autor à hipocrisia do sistema de justiça da época. A história denuncia como os inocentes muitas vezes sofrem as consequências, enquanto os manipuladores saem impunes. Na versão de Guillermo del Toro, Pinóquio assume um tom ainda mais político. Assim como Salò, é ambientado na Itália fascista. O boneco simboliza a desobediência, a doutrinação e ao controle estatal, contrastando com a exigência de conformidade imposta pelo regime. O filme questiona a obediência cega ao autoritarismo e exalta a liberdade de pensamento. Pinóquio, Salò e a Ilha de Epstein estão extremamente relacionadas. Essa ligação pode ser analisada a partir da crítica à manipulação, à desumanização e à exploração dos vulneráveis por uma classe dominante. Embora os dois filmes sejam radicalmente diferentes em tom e abordagem, ambos compartilham temas que giram em torno da perda da inocência e da perversidade do poder. Pinóquio é enganado e explorado por adultos que o tratam como um meio para seus próprios fins. A Ilha dos Prazeres, em Pinóquio, representa uma filosofia hedonista e nihilista, onde a busca pelo prazer imediato e a ausência de responsabilidade levam à degradação moral e física. Ela funciona como uma metáfora para os perigos da indulgência descontrolada, especialmente para os jovens. A Ilha dos Prazeres pode ser vista como uma crítica à cultura do excesso e da irresponsabilidade, onde os indivíduos são levados ao colapso por cederem a seus impulsos sem reflexão. Eu estive praticamente em uma jornada por 20 anos, de não fazer a minha arte, de não pintar. E eu estava apenas tentando sobreviver. Então eu voltei a pintar, porque eu estava cansada de ter medo. Senti que queria expor os monstros e precisava colocar isso para fora. Então, isso é uma ilustração, basicamente é o meu diagrama para o FBI, porque eu quero que eles vejam o que eu contei para eles todos esses anos. É uma versão do Jardim das Delícias Terrenas de Bosch, que é basicamente como o Inferno de Dante, retratando o céu, o inferno e a terra. Essa é a nossa querida Ghislaine Maxwell. Ela é uma pílula difícil de engolir, e ela é propriedade do FBI nesse desenho. Eu coloquei Epstein aqui no seu pequeno OVNI em uma torre da NASA, porque Epstein era de outro mundo para o nosso governo. Isso me deixa com raiva.